Né, Pedro Duran, nosso analista aqui de volta. No caso de Porto Alegre, Pedro, a gente falava há pouco sobre o recuo do nível do Lago Guaíba. A situação por lá, obviamente, vem mais chuva por aí. Então fica sempre esse alerta quando vai cair mais chuva. Essa semana vem frente fria se formando, ciclone extratropical. Qual é a previsão nesse momento das autoridades em Porto Alegre com relação a esse restabelecimento das atividades essenciais e que ruas não fiquem mais tomadas pela água? No mês de junho, Carol, você sabe que eu estava ouvindo a Isadora falar e me preocupa demais a educação dessas crianças e adolescentes lá em Porto Alegre, em Canoas, Eldorado do Sul, nessas regiões mais afetadas pelas chuvas, porque já sofreram tanto com a pandemia, né, Carol? É exatamente o que muitos especialistas em educação têm falado para essas crianças do Rio Grande do Sul. É como se fosse um segundo momento de pandemia. Porque, mais uma vez, essa tentativa de você retomar a normalidade, retomar com esse calendário escolar. E como eu falava com a Isadora, muitas crianças que viram de perto, vivenciaram essa tragédia. Crianças que estão em abrigos, que sofrem nesse momento com a falta de um lar, da própria casa. Não, e você como eu, que somos pais, a gente sabe o que é parar as aulas um mês em maio, quer dizer, no meio do primeiro semestre letivo, enfim. Então, uma grande preocupação e até por isso a gente tem que falar dessa expectativa de que Porto Alegre, como outras cidades, tenha finalmente um alívio dessa inundação. O Maurício Losca, o diretor do DEMAI, me disse que a expectativa deles é que num primeiro momento, numa previsão mais otimista, a gente tenha o fim das inundações em 15 dias. Não só em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. Não, ele, no caso, como é diretor do Departamento de Águas de Porto Alegre, fala por Porto Alegre. Mas essa é a ideia de outros gestores públicos com quem eu tenho conversado. Falei, por exemplo, com o secretário de Obras de Canoas ontem à noite, que me disse a mesma coisa, o Guido Bamberg, quer dizer, que eles têm ali 10, 15 dias uma expectativa de poder esvaziar a cidade para tirar essa água que está represada. E no caso de Porto Alegre, a gente sabe que a água, o local onde a água está represada é também um lugar onde você tem uma população mais pobre, aquela região de Sarandi, ali da zona norte de Porto Alegre. Então, expectativa mais otimista, 15 dias, a expectativa mais pessimista, 30 dias, mas evidentemente qualquer conta vai levar a gente para o mês de junho sem exatamente precisar uma data, né? Até pelas condições meteorológicas, né, Pedro? Porque aquele bloqueio atmosférico, que era justamente o que estava represando essa chuva lá na região sul, ele já foi quebrado. Exatamente. Então, por exemplo, essa frente fria que vai se formar nessa semana, vai avançar pela região sul, ela vai conseguir chegar à região sudeste, vai conseguir também levar chuva para o centro-oeste, para áreas que até então estavam convivendo com a seca. É isso, eu estava até olhando aqui a previsão do tempo, Carol, porque a gente tem, de fato, a gente fala em trégua, né? Enfim, não sei nem se essa é a melhor palavra para dizer em relação às chuvas, porque as chuvas que vêm agora, elas já não são mais aquelas chuvas extraordinárias que a gente viveu no início do mês de maio, no final de abril. Elas já são chuvas que estão numa condição normal. Só que pegam uma cidade comum, essa que é o caso de Porto Alegre, totalmente encharcada, inundada, alagada, e aí qualquer chuvinha já desequilibra essa condição. Então você tem dois fenômenos ali, né? Além das chuvas na cabeceira, especialmente ali do Rio Jacuí, nos vales do interior do estado, você também tem aquele vento sul, que é aquele vento que vai trazendo vai represando essa água para cima e não permite que ela escoe na Lagoa dos Patos. Inclusive essa chuva que vai cair fica concentrada exatamente no centro-norte do Rio Grande do Sul. Então, também aquele risco, por exemplo, com deslizamento de terras ali na região da Serra Gaúcha. O solo está muito encharcado. Pedro Duran, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Combinado, Carol. Mas, inclusive, fica até comigo, Pedro, porque a gente vai chamar aqui Brasília.